Cumprimento o pastor Ícaro, irmã Liliana, família, e todos os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Amém. É para mim uma grande honra, pastor Ícaro, retornar à EBD. Eu que tive o privilégio de, muito ainda criança, né, descobrir o tesouro que é a IBD. E desde muito pequeno amar a IBD, estar nela, crescer nela, aprender nela e continuar com os cabelos brancos ainda crescendo, aprendendo e sendo edificado através da IBD. Então, para mim é um privilégio e ter a oportunidade de junto com os irmãos ser edificado nesta lição. Amém. Que Deus possa abençoar a Amém. minha vida e a vida de todos os irmãos e que ao final desta aula possamos juntos estarmos edificados na graça e no conhecimento. Glória a Deus. Glória a Deus. Frente à pronúncia, se nós estamos falando na língua portuguesa, deve ser falado holística, né? Porque o H ele é mudo na língua portuguesa, ele não tem som, então nós precisamos usar assim quando ele vem no princípio de uma palavra. Então, nós devemos usá-lo dessa maneira holística, né? Esse seria o termo correto. Então, vamos à nossa lição, a sutileza da espiritualidade holística. O texto áureo escolhido pelo autor desta lição, João 14:6, né? Um texto conhecidíssimo, né? do meio cristão, daqueles que são leitores assíduos da Bíblia, e diz Jesus, né? Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Verdade prática: qualquer tipo de espiritualidade que não seja centralizada em Cristo deve ser considerada falsa e, portanto, rejeitada. Então, são duas atitudes que têm que ser tomadas por cada cristão, individualmente, por cada ministério, em nome da coletividade, cada pastor responsável que seja verdadeiramente pastor dado por Deus à igreja e que não se corrompeu à causa da soberba, né? A soberba é o que precede a ruína de qualquer um, né? Inclusive Lúcifer, ele foi enganado pela soberba no seu coração. Então, geralmente, a soberba ela é baseada nas qualidades e qualificações daquele que as tem, né? E aí leva a pessoa a considerar-se num nível superior, e isso vai levá-lo ao ponto de cair, e pode ser uma caída irreversível. Então, todo cristão, né, que conhece Jesus e segue Jesus, sabe que Jesus, em momento algum, ele se corrompeu e deixou de reconhecer que, estando aqui, havia um plano, um projeto maior que ele veio para cumprir, e que mesmo quando orando no Getsêmani, ele disse: olha, Pai, se é possível, passa de mim esse cálice. Eu gosto de ler os pontos e vírgulas e pontos das frases, e lá tem um ponto e vírgula, que é o tempo de uma breve respiração, que é maior do que uma vírgula e menor do que um ponto final. Essa respiração foi o tempo que Jesus teve para refletir de que ali ele estava na condição de servo e que, portanto, o seu desejo não era o primordial, mas sim do Pai. E então ele rapidamente corrige a expressão dos seus sentimentos para expressar o sentimento da vontade do projeto, do plano maior.
E então ele submete os seus sentimentos, seus desejos, seus planos, seus projetos aos projetos maiores, aos projetos eternos. E então ele dá ao Pai a atribuição de tomar a decisão final, de fazer a sua vontade e não a dele. Isto dá a Cristo, segundo Paulo escreve, o poder, né? Quem fala primeiro é o próprio Jesus, em Mateus 28 e versículo 18, que foi-lhe entregue todo o poder no céu e na terra, né? E lá, quando ele aparece na ilha de Patmos a João, também lhe dá, ele mesmo apresenta, dizendo, eu estive morto, mas estou vivo para todo sempre. Apocalipse 1:18. E tenho na minha mão a chave da morte e do inferno. Nós sabemos que chave fala de poder, de autoridade, e Jesus tem a autoridade sobre todas as coisas e o poder. Então, sobre isso, Paulo diz que ele foi elevado, se humilhou a si mesmo, esvaziando-se da sua glória. Filipenses 2:5, ele vai dizer que Jesus não teve por orgulho, por soberba, ser igual a Deus, mas esvaziou-se da sua glória, veio, tomou uma forma de homem e por aqui viveu cerca de 33 anos e meio. Aceitou a morte, morte de cruz, que é a morte mais vil, humilhante, ultrajante que o homem poderia viver. Vive e aceita isso. Deus o ressuscita ao terceiro dia e o eleva o seu nome sobre todos os nomes, ao qual um dia todos vão ter que se dobrar diante dele. Então, diante disso, todo crente que diz conhecer Jesus e aceitar ele na sua vida, deve tomar duas decisões claras e objetivas na sua vida espiritual. Número 1, tudo o que você for viver de visão, revelação, sonho, dons, tudo o que você procurar buscar, conhecer os mistérios do mundo espiritual, que não estiver centralizado em Cristo, ou seja, cristocêntrico, ou seja, Cristo em tudo, você deve, de toda forma, olhar, observar, e se não encontrar Cristo no centro de tudo, você deve imediatamente fazer duas coisas. Isso é você que tem que considerar, individualmente. Num segundo plano, pastores, ministros, convenções, mesas diretoras, ministérios, igrejas completas no sentido coletivo, devem considerar falso e depois rejeitar. Sob nenhum pretexto, jamais, em situação alguma, negociar algo que não seja cristocêntrico, ser permitido sob qualquer hipótese dentro, primeiro, da sua vida espiritual pessoal e no contexto da coletividade da mesma forma. Então, se eu quiser saber se eu estou numa igreja verdadeira, se eu estou numa igreja que realmente está me ajudando a ir para o céu, eu devo fazer esta pergunta: o que é feito nessa igreja, pregado nessa igreja, ensinado nessa igreja, falado nessa igreja, é cristocêntrico? O que se canta nesta igreja é cristocêntrico? O que se pratica nessa igreja é cristocêntrico? O que se ensina e vive é cristocêntrico? A convenção, o ministério, o pastor, o presidente, eles estão centralizando suas decisões, escolhas em Cristo? Então, sim, vou amar e vou seguir aqui. Agora, se isso encontrar-se falso, encontrar-se direcionado a uma outra visão, uma outra direção, deve-se imediatamente torná-lo público que é falso e, portanto, deve ser rejeitado sob nenhum pretexto aprová-lo. Essa é a atitude de um verdadeiro cristão. A leitura bíblica em classe, João 14, 4-6. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho.
Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho. Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Comentário, introdução. Nesta lição, veremos que uma nova forma de espiritualidade, o holismo, passou a ganhar espaço na sociedade, fundamentada em princípios extraídos das religiões orientais. Essa nova forma de religiosidade tem conseguido a adesão de proeminentes líderes mundiais e está também flertando com muitos segmentos do cristianismo. Muitos cristãos têm se deixado seduzir pelo seu discurso globalista e pluralista e, sobretudo, espiritualista. Contudo, esquecem que o centro do cristianismo, a cruz de Cristo, é negado. Em lugar desta, ergueu-se o altar à mãe natureza, entre aspas, à mãe terra e a todas as forças fluídicas que povoam o universo. É, portanto, mais uma sutileza do diabo que faz parte dos dias finais. Então, meus amados irmãos, aqui é de suma importância nós, na introdução da lição, lembrando que o holismo, né? O holismo ele surge através da filosofia grega, vem de uma palavra grega chamada holos, que em si é o significado todo, do total, né? De uma forma bem objetiva, né? Seria o conjunto, o inteiro de tudo aquilo ali é o holos. E no século VI da era cristã, por exemplo, um grande filósofo chamado Heráclito, ele chegou a dizer, né, ele vivia em Éfeso, e ele chegou a dizer, ou dizia várias vezes, que a parte em si é diferente do todo, mas também é o mesmo que o todo. A essência é o todo e a parte. Então, é uma mistura de pensamentos humanistas, espiritualizando filosofia, que não se torna, no final das contas, é só um discurso desvairado, que não leva a lugar algum, ou pode levar, sim, ao inferno. Eu tive a tristeza de comprovar como isso se tornou para nós uma coisa que às vezes a gente leva, parece que não tem nada que ver. Eu estava fazendo um trabalho numa escola aqui numa região muito carente de Santa Cruz do Sul, e eu encontrei, estava dando aula para o 5º ano do ensino fundamental e teria que dar aula de todas as disciplinas, mas a professora me pediu para mim dar também a aula correspondente ao ano inteiro de ensino religioso. Ela disse que era muito complexo, ela é da Igreja Batista, muito complexo o que se pedia para ensinar, e ela não encontrava forma de ensinar não ferindo os princípios que regem a educação do Brasil, muito orientada e conduzida pela esquerda no sentido filosófico-político, mas ela não queria ferir princípios bíblicos. E, entre outras coisas, eu precisava ensinar sobre as formas de religiosidade. E existe uma delas chamada animismo. E eu perguntei para eles quem acreditava, quando ensinei sobre o animismo, quem cria que o animismo era algo real, algo viável, algo para se crer. O animismo, irmãos, nada mais, nada menos do que é o braço forte de sustentação do holismo. Porque o animismo diz que a terra tem alma, o sol, a lua tem alma, as plantas têm alma,
e que, portanto, têm vida própria como nós e que também devem viver como nós, ser cuidadas como nós, ter as suas próprias leis e proteção, e mais, pasmem vocês, nós devemos, e quando quisermos, também crer nelas como aquilo que está entre aspas, mãe, né? A mãe que produz isso, mãe que produz aquilo, endeusando aquilo que Deus criou para ser um serviço a nós de nossa sobrevivência. Então, nós precisamos entender, num universo de 14 alunos, numa sala de crianças entre 10 e 13 anos, eu encontrei 5 crianças crendo terminantemente de que sim, o sol, a lua, a terra, as árvores, a água têm alma. Então, entendamos como as coisas têm caminhado aceleradamente para afastar as pessoas de Deus. Louvamos a Deus por esta lição, pois vamos tentar, de alguma forma, abrir, né, o entendimento para que possamos não só proteger a nossa fé cristocêntrica, mas tentar salvar alguns também que estão se perdendo. Capítulo 1, o fenômeno da religiosidade, ou fenômeno religioso, a busca do sagrado, ponto 1. Jesus sabia das necessidades mais profundas do ser humano e por isso disse ser ele o caminho que leva o homem até Deus. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14:6. Nosso Senhor via o homem como um ser espiritual que carecia de Deus. A busca do sagrado é, portanto, uma necessidade humana. Da mesma forma, o apóstolo Paulo, quando se encontrava em Atenas, capital da Grécia, e ao observar o comportamento religioso dos atenienses, disse: Senhores atenienses, percebo que em tudo vocês são bastante religiosos. Atos 17:22. O fenômeno religioso está presente na raça humana como um todo. Assim como Davi, há um anseio de Deus na alma de cada pessoa. Salmo 42:1. Como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. Salmo 42:1. Então, aqui está uma das coisas importantíssimas que nós precisamos buscar entender, que todo ser humano, a sua alma necessita de Deus. Eu costumava fazer muito isso no seminário bíblico ou nos cursos teológicos para os alunos, desenhar no quadro, né, a alma humana, o ser humano, a complexidade humana, a tricotomia humana como um quebra-cabeça. E Deus é quem fabricou esse quebra-cabeça, mas Deus foi tão inteligente que ele pegou um pedacinho desse quebra-cabeça e levou com ele. E Deus fez isso por quê? Porque o homem pode, de todas as formas, resolver todo o quebra-cabeça, mas sempre vai faltar uma pecinha. E essa peça está com Deus. O homem, o ser humano, só será completo em Deus. Aleluia. Sem Deus, o quebra-cabeça sempre vai estar faltando uma pecinha. Sem Deus, o ser humano precisa entender. Por isso que as religiões oferecem milhares de alternativas. Por isso se prolifera no mundo inteiro religiões e religiões, crenças e crenças. Por quê, irmãos? Porque o homem precisa preencher esse vazio. E esse vazio, essa pecinha está com Deus. O homem só será completo em Deus. É por isso que o salmista escreve dizendo: a minha alma tem sede de Deus. A minha alma suspira por Deus. A minha alma pergunta:
quando será o dia que eu vou me apresentar diante do Deus vivo. Porque você pode experimentar as formas de Deus e deuses. Você pode experimentar a religião que for. Você só vai encontrar a peça que falta do vazio existencial em Deus. Ponto 2. Deus e os deuses. Que há na humanidade uma necessidade de possuir um objeto de adoração é uma verdade inconteste. É um fenômeno presente em todas as culturas. Contudo, por não conhecer o Deus verdadeiro que se revelou nas páginas da Bíblia e de forma especial na pessoa bendita de Jesus Cristo, segundo aos Coríntios 5:19, João 3:16 e 17, o homem acaba por buscar e adorar os deuses falsos. 1 aos Tessalonicenses 1:9, 1 de João 5:21. Por exemplo, o apóstolo percebeu isso em Atenas. E enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. Atos 17:16. É justamente nessa cerimônia espiritual de preencher o anseio mais profundo da alma que a humanidade é enganada pelo diabo. Aqui, irmãos, o diabo tem tido muito êxito, porque ele é sabedor desta peça, como eu uso essa metáfora, essa peça do quebra-cabeça, o diabo é conhecedor da falta dela. O diabo sabe que Deus tem a peça que preenche o vazio existencial. Então, ele apresenta caminhos e caminhos, formas e formas, maneiras de preencher esse vazio. Mas, ao final de tudo, o homem sempre descobre que ainda continua vazio. E por isso que ele apresenta alternativas religiosas, religiões e deuses. Cada país, né? Nós chegamos ao cúmulo, por exemplo, da Índia ter mais de 300 milhões de deuses. Nós somos sabedores que na cultura nipônica, né, os japoneses têm deuses também. Os asiáticos em si são criadores de muitos deuses. Pastor, aqui tem 8 milhões de deuses. Imagine o Japão com 8 milhões de deuses. Eu não sei exatamente o Brasil, mas também não fica muito para trás, né? A África, a Europa, né? Os deuses que eles criam. Por que isso? Na verdade, quem cria é o diabo, né? Ele só sugestiona ao homem uma imagem, uma filosofia desse Deus, né? Como esse Deus se apresenta, como esse Deus é. Mas, ao final, ao fim e ao cabo de tudo isso, é um projeto só. Amarrar o homem numa direção contrária à revelação do verdadeiro Deus. Amém, irmãos? Nesse ponto 1, chegamos até aqui. Amém. Entendido? Alguma dúvida, pergunta? Sim. Amém? Amém. Vamos ao capítulo 2, então. A espiritualidade humana e sua necessidade de expressão. Ponto 1. O antigo paganismo. Como vimos, o ser humano é religioso por natureza e tem a necessidade de expressar sua espiritualidade. Essa espiritualidade, portanto, está presente em diferentes povos e culturas. Se o conhecimento do Deus verdadeiro, sem o conhecimento do Deus verdadeiro, um Deus falso é adorado. A adoração falsa está presente na antiga religião cananeia, que adorava Baal e Aserá como deuses principais. 1 de Reis 18:19. No Antigo Egito, com seus muitos deuses, Êxodo 12:12. Na Babilônia, que adorava Merodach, Jeremias 50, verso 2. A lista é extensa, contudo, convém dizer que muda os nomes, a forma e maneira como as entidades são adoradas. Porém, em essência, a espiritualidade pagã continua a mesma: culto e adoração a deuses falsos.
Lembrando que a Bíblia é claríssima em dizer que há um só Deus, um único Deus verdadeiro. Portanto, todo e qualquer outro Deus que receba outro nome além do que ele já é falso. E toda adoração a ele, todo culto, é uma heresia, é algo que fere. Não deixa de ser espiritual. Nós precisamos entender que é espiritual. Eu costumo dizer que nós temos o nosso espírito, ele se alimenta da energia do mundo espiritual. Para que a nossa alma seja alimentada, o nosso espírito se conecta ao mundo espiritual. Só que existem duas fontes de energia no mundo espiritual: negativa e positiva, luz e trevas. E aonde o nosso espírito se conecta, ele capta a energia para a nossa alma. E logo o nosso corpo sofre a consequência das energias que a alma capta. Então, nós precisamos entender que se estou captando a energia das trevas, porque existe só um único Deus, e se eu não estou conectado nesta fonte de energia, logo, a minha alma, ao ser alimentada pelo mundo espiritual, que eu estou captando, seja a religião que for, não importa o nome que tem, a tradição que tem, a beleza que tem, as doutrinas, os ensinamentos, sejam belos, que levem a costumes e práticas fantásticas, lindas, maravilhosas, admiráveis, é falsa. Sempre será falsa. Sempre será algo que não te levará à vida eterna com Deus, porque a eternidade te levará de qualquer forma. Mas viver a vida eterna na presença de Deus, do único Deus verdadeiro e poderoso, isso não será possível. Porque você precisa entender que não é a religião que te salva. Você precisa entender que não é ter uma religião, guardar princípios e tradições de uma religião, por mais belos que sejam, não te levará à salvação. A salvação na eternidade com Deus é escolhida aqui, conhecendo Deus aqui. Aleluia. E vivendo segundo os preceitos estabelecidos por Ele. Não é o que eu creio, o que eu acho que é, ou o que a minha consciência me diz, não. Isso é muito além do que podemos entender e compreender de uma forma superficial. Porque nós precisamos entender que Jesus não dá opção além de uma apenas. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém. Então, aqui não há exceções. Não se abre opção. Não existe uma alternativa para o céu além de Jesus. Não tem como você querer buscar justificar tuas escolhas e dizer: não, eu vou para o céu porque eu tenho a minha religião, porque a religião dos meus ancestrais, porque a gente aqui é ensinado isso e aquilo. Jesus é claro e objetivo: ninguém vai conhecer o Pai se não for por mim. E mais, ele diz: eu sou a porta e quem entrar por mim vai se salvar. Então não tem, é caminho e é porta, é Jesus em tudo. Nós precisamos entender que todo culto e adoração que não tenha Cristo no centro, isto é falso. Amém, irmãos? Amém. Número 2, o misticismo oriental. Nas 2 últimas décadas, o Ocidente tem sido invadido pela espiritualidade holística. O holismo está na moda e faz parte do culto da elite cultural. Está nas universidades, nos cinemas. Como eu expliquei antes, irmão, eu perguntei para crianças de 10 a 13 anos aqui no sul do Brasil, ainda que nós vivemos numa cidade
que é uma cidade assim que tem um nível muito superior ao geral do Brasil. Para os senhores terem ideia, a renda per capita do Brasil está em torno de 24, 25 por pessoa, ou renda per capita. 23, me parece. E no Rio Grande do Sul é 27. Aqui em Santa Cruz do Sul, irmãos, é 53 a renda per capita. Para vocês terem uma ideia, é mais do que o dobro da renda do Brasil. Então, é uma cidade, irmãos, de um nível bastante elevado. Para vocês terem uma ideia, ela é a 15ª cidade em população, mas ela é a 9ª cidade mais rica do estado e ela é a cidade que tem mais, é a 6ª cidade que mais tem milionários no Rio Grande do Sul. É uma cidade assim de um nível muito elevado, né? E aí eu encontrei no ensino fundamental entre 10 e 13 anos, 5 crianças de um universo de 14, né? Quase 1 para 3, ou é mais de 1 para 3, que creem nessas filosofias, que acreditam nessas, quase que poderíamos chamar de bestialidades. Então, não está só bestialidade no sentido de que torna o ser humano, irmão. Imagine você crer, irmão, que você pode parar diante de uma árvore e conversar com ela porque ela tem uma alma. Imagine você parar, irmão, diante das águas de um rio e conversar com ele porque aquelas águas têm uma alma. Imagine você olhar para o céu e ver a lua bela no meio da noite, você começar a conversar com ela porque ela tem uma alma. Será que a gente consegue conceber que isso seria normal? Ignorância. É possível a gente conceber que isso é normal? E se você vai conversar com essas pessoas, eles têm argumentos, irmãos, que você não sabe se ri, se chora, mas estão ali, né? Como está aqui, elite cultural, nas universidades, nos cinemas, nos filmes, os filmes com grande sucesso, livros de autoajuda, e, inclusive, alguns se tornam até best-sellers. E até mesmo nos currículos escolares, como eu acabei de falar. Na verdade, o holismo ou espiritualidade holística, ou ainda visão sistêmica da vida, nada mais é do que antigas crenças e práticas orientais redivivas ou recicladas. É uma mistura de crenças orientais do hinduísmo, budismo e taoísmo, tudo numa panela só. É a operação do erro querendo enganar os incautos. Romanos 16, 18. Não há dúvidas que são ensinos de demônios. Lembrando, né, irmãos, que vocês estão aí no meio, né, eu creio que aí é mais o que vocês devem encontrar mais é budismo, né? Não sei se taoísmo encontram muito, mas em si o hinduísmo é mais na área da Índia, mas em si é uma mistura de tudo isso, porque o holismo, né, leva as pessoas a começarem a endeusar e dar tom de espiritualidade a coisas inanimadas. Aquilo que eu acabei de falar, né, que é começar a crer em coisas que foram criadas por Deus, que foram deixadas ali com um objetivo dentro do contexto da criação, mas que jamais Deus não colocou neles, por mais que a ciência, né, diga que a árvore em si tem uma vida e que esta vida deve ser cuidada, preservada, mas ela não tem uma alma. Quando você pegar uma árvore, cortar e colocar no fogo e queimá-la, você não está queimando a alma daquela árvore. Isso é de suma importância quando nós pegamos um rio, por exemplo, quando seca. Eu me lembro que eu fui mostrar aonde eu, quando criança, pescava e brincava, fui mostrar para minhas filhas e o rio secou. Não achei o rio, passei vergonha, parecia que eu estava mentindo.
porque não achei o riacho que eu pescava quando criança, secou. Então, imagine você pensar, poxa, morreu o rio, a alma, para onde foi desse rio? É isso que é pregado, é isso que é ensinado. Pior, como estamos lendo aqui neste ponto, universidades, cinemas, filmes de grande sucesso, livros de grandes palestrantes, coaches, ensinando isso. E o que leva as pessoas a acreditar nisso, irmãos? A ignorância. Lembramos bem que a ignorância, Jesus diz bem claro, vocês erram por não conhecer, isso é ignorar. Então, ignorar é não conhecer a verdade, não conhecer a palavra de Deus, não conhecer o poder de Deus, leva as pessoas a essas coisas. Aí serão reputados como inocentes? Não, serão condenados como culpados, porque a palavra de Deus estava disponível. Então, nós precisamos abrir os nossos olhos, não só, irmãos, concernente a nós, quem tem filhos na escola, quem está aí com netos, filhos, estudando nas escolas, estão ensinando coisas absurdas. E nós precisamos estar preparados para não deixarmos, não permitirmos que isso destrua somente nós, mas nossos filhos, nós que pastoreamos igreja, estar sempre atento, velando. Quando chegam novas pessoas na igreja, nós estamos buscando investigar com elas, em conversa, em diálogos, de onde elas vêm, no que elas creem, para ver se elas não vão fazer misturas dentro da igreja, trazendo veneno à erva daninha. Amém, irmãos? Vamos ao capítulo 3. O fundamento da espiritualidade holística. Não há um Deus pessoal. Grosso modo, a espiritualidade holística diz que tudo é Deus. Tudo no universo estaria interligado. Assim, o divino, o homem, a natureza são uma coisa só. É o que dizia Heráclito. Que a parte é um todo e um todo é a parte, e que no final das contas, a essência de todo é a parte. Ou seja, uma mistura de que eu sou um pequeno Deus, você é um Deus, mas o cão é um Deus, o rato é um Deus, a árvore é um Deus, o rio é um Deus, a natureza, com a sua complexidade, é um Deus, a terra é um Deus, né? O sol e a lua são deuses, e aí essa mistura de que tudo é todos e todos é o tudo. Então, nós ficamos misturados no meio de uma loucura filosófica, o que parece que, no primeiro momento, a gente falando para nós, parece até uma brincadeira de criança, né? Uma piadinha, uma pegadinha, mas que tem pegado milhares de pessoas, milhões de pessoas. Então, não pense que, para mim, graças a Deus, graças a Deus. Eu gosto muito de Lucas 24:45, porque a verdade revelada de que Jesus, conversando com os discípulos no caminho de Emaús, durante horas e horas no caminho de Emaús, eles não entenderam nada. Mas, de repente, Jesus abriu o entendimento deles e eles compreenderam tudo. Então, irmão, louve a Deus se você tem o teu entendimento aberto. Foi Jesus que tocou em ti. Aleluia. Mas lembre-se que há milhares e milhares de pessoas cegas, sem rumo e sem direção, e que nós precisamos sim ter esse entendimento, esse conhecimento, para quando vierem com essas conversas, nós termos argumento para não permitir que isso penetre no meio da igreja, tenha espaço, principalmente nós que temos filhos e netos, que nossos filhos e netos não passem por essas coisas, e daqui a pouco nós está com o filho dentro de casa acreditando que o sol é um deus, que a lua é um deus, que a terra é uma deusa. Abramos o nosso olho, os nossos olhos. Não há um Deus pessoal, segundo eles. Por quê? Porque tudo é uma espiritualidade panteísta. Um panteão de deuses. Como o pastor falou, 8 milhões de deuses no Japão.
300 milhões de Deus na Índia. Então, por quê, irmãos? Porque tudo é Deus. E não há um Deus pessoal que se revelou na Bíblia, nem tampouco um Salvador pessoal, Jesus Cristo. O Deus, entre aspas, e minúsculo, deles não passa uma energia impessoal que está no universo. Aqui deve ser de uma energia, né? Deve ter faltado um D aqui pela expressão da frase. O Deus, entre aspas, deles não passa uma energia impessoal. Deve ser de uma energia que está no universo. Ainda para os adeptos dessa crença, Jesus, Alá, Javé, Buda, Shiva ou Xamã são nomes diferentes para uma mesma entidade. A força cósmica que habita o universo, uma velha heresia com um novo formato e uma nova roupagem. Então, o holismo, irmãos, lembre-se que a essência do holismo é negar Deus. A essência, a verdade profunda que está inserida no contexto do holismo é negar a existência de Deus, transformando tudo em todos e todos em uma parte em todo e todo em uma parte. Somos todos produtos de um mesmo, de uma mesma galáxia, de uma mesma fórmula. Somos o princípio de uma explosão e que tudo está em tudo. Tem uns mais evoluídos, uns menos evoluídos. Tenhamos cuidado com isso, porque continua da mesma forma, como Paulo já falava aos irmãos de Colossos, capítulo 2, versículo 8 de Colossenses, ou 2 Coríntios 11, 3. Vamos ao ponto 2. Não há uma verdade factual. Se não há um Deus pessoal, não há também uma verdade factual. Não há uma verdade absoluta. Em vez disso, existem verdades, entre aspas. Cada um tem a sua. Dessa forma, não há como alguém dizer que está certo ou errado. A expressão de Jesus Cristo, eu sou a verdade, João 14, 6, e conhecereis a verdade, João 8, 32, não é considerada verdadeira para os adeptos da espiritualidade holística. Da mesma forma, as palavras de Paulo, porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade, segundo os Coríntios 13, 8, não fazem sentido. Assim, para essa nova religião, a verdade, entre aspas, está entre todas as religiões, pois todas são igualmente formas válidas de se expressar a espiritualidade. Dentro dessa filosofia, irmãos, lembre-se, volto ao ponto anterior para dizer, a essência desta filosofia é negar Deus. A essência dessa filosofia é anular o poder e a exclusividade de Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Lembre-se disso, que a salvação é produto exclusivo de Jesus Cristo. Ele é o princípio, ele é o começo, ele é o fim, ele é o autor e ele é o consumador. Então, ele é o que dá a forma, dá a vida, traz à luz a salvação de todos. E o que faz o holismo? Exatamente tentar anular o efeito da exclusividade de Jesus como Senhor e Salvador por meio de uma vã filosofia, como o apóstolo Paulo chama, dizendo que todas as formas são válidas, todas as maneiras de manifestar sua espiritualidade são válidas, são corretas, e tudo leva a um Deus. E, portanto, se é um Deus, é válida a sua religião. Você tem um Deus? Como é que é o nome do teu Deus? O meu Deus é uma árvore muito bela que está plantada há 300 anos na terra dos meus ancestrais, e eu vou lá todos os dias, tiro o meu chapéu e oro e converso com ela.
esse é meu Deus. Então, esse tem validade, é válido. É isso que o holismo quer passar, que não existe uma verdade factual, não existe o fato verídico e comprovado de que existe um único Deus e de que existe um único Senhor e Salvador. Eles querem anular a verdade expressa na Sagrada Escritura, anulando a própria Bíblia, tornando a Bíblia um livro desprezível, mentiroso, enganador, apresentando alternativas, dizendo de que isso, como alguns, né, querem até dizer que é uma coisa escrita pelo homem, o papel aceita tudo. Tenhamos nós muito cuidado. Tenhamos nós, mas assim, velemos para que não caiamos neste engano de acharmos de que está tudo certo, está bem, quem quer crer assim, quem não quer crer. Olha, o importante é que você está buscando a Deus. Não. Se você não estiver buscando o Deus da Bíblia, o teu Deus não é Deus, é demônio. É triste, a verdade tem que ser dita e precisa ser expressada, claro, que com formas, porque sempre a maneira com a qual é expressada é como a pessoa vai receber. Mas verdade é verdade. E verdade não se omite. Verdade se revela, se traz à luz. Porque por mais dura que ela seja, ela continuará sendo verdade. Amém, irmãos? Amém. Vamos ao capítulo 4, a espiritualidade holística e a Bíblia. O problema do pecado. O holismo comete um erro crasso e fatal. Esquece o problema central do homem, o pecado. Acredita que o cristianismo é uma religião superada e que, portanto, deve ser substituída por uma nova forma de expressão cultural e espiritual. Seus seguidores têm seus corações endurecidos pelo engano do pecado, Hebreus 3:13. É por intermédio do engano do pecado e da cegueira espiritual promovida pelo diabo que cresce a cada dia o fascínio pelas novas espiritualidades. O holismo é, sem dúvida, a espiritualidade mais atraente que está na moda. Por que está se tornando atraente, irmãos? Porque anula o efeito devastador que o pecado tem. O holismo apresenta uma alternativa da seguinte maneira: uma filosofia de que é bobagem esse negócio de você fazer uma coisa errada. Não é errado. Quem disse para você que é errado? O pastor? A igreja? Quem proibiu você de fazer isso? Você fez e se sentiu bem? Você não tem que ficar ouvindo a opinião dos outros. Você não tem que estar escutando o que os outros dizem. Qual é o teu Deus? Um Deus. Que pai é esse que castiga? Que pai é este que maltrata? Que pai é este? Que pai é este que em vez de levar para sua morada bela o filho, manda ele para o fogo? Então, anulando com isso, colocando uma falsa sensação de paz e sossego na pessoa, mesmo ela praticando as piores aberrações, mesmo ela praticando as coisas mais absurdas. Por que o holismo se torna algo fascinante? Porque ele consegue, de uma maneira tão terrível, anestesiar o efeito devastador que o pecado tem na alma primordialmente. Porque Deus, quando fez o homem, colocou a consciência e o subconsciente, que é um departamento da consciência, aonde retém toda a lei moral, detém toda a lei moral de Deus. E sabe por que Deus coloca toda a lei moral dele? Porque está escrito lá em Romanos, capítulo 2, 14 e 15, que quando nós, mesmo não conhecendo, mesmo não sabendo a verdade,
A nossa consciência dá testemunho do que é e do que não é. Então, por que o holismo se torna tão fascinante para esses tempos modernos? Porque ele é um anestesiante para os efeitos terríveis que o pecado traz à alma. A teologia chama a consciência da voz secreta da alma. A consciência grita para a alma, isso é pecado. Isso não se pratica, isso não se faz, isso é abominável. Mas o holismo apresenta, não. Isso é conversa fiada de pastor. Isso é mentira de Bíblia. Essa coisa de Bíblia. Isso é fanatismo. São gente fundamentalista. Tudo mudou. Você é o que você crescer. No que você crê? E então, baseado nisso, vai levantando esse fascínio espiritual na vida das pessoas. Poxa, eu encontrei o caminho. O caminho da alegria, da felicidade. Você pode ver que 90% das pessoas que querem vir a uma igreja, buscar uma igreja hoje, elas buscam a igreja para ser feliz. Verdade. Você pode observar, pergunta para qualquer pessoa que vai a uma igreja, por que está indo na igreja para ser feliz? Quero ser feliz. Me sinto bem na igreja. A igreja não é lugar para ser feliz. A igreja não é lugar para se sentir bem. A igreja é lugar para fazer guerra. A Bíblia fala que a igreja é um lugar de batalha. O mundo espiritual se levanta contra você. Só tem uma coisa. A igreja, quando você encontra Jesus, o Espírito Santo vai gerar em você, na tua nova natureza, o Espírito que vai ser novo. O nascer da água, que é a palavra, vai gerar em você uma coisa chamada gozo. O fruto do Espírito, que é dividido em 9 partes, gera o amor gera o gozo. O que é o gozo, irmãos? A alegria é baseada em sensações de momento, que geram prazer, alegria, satisfação. E o que é gozo? Gozo é um estado de ser. Eu sou abençoado, perdoado, lavado, purificado, santificado, adotado pelo Filho de Deus, herdeiro e co-herdeiro da eternidade. Então, gera em mim um estado permanente de felicidade. Isso, o nome disso se chama bem-aventurança. Então, é isso que o crente em Cristo Jesus vive. Mas o que as pessoas vivem em busca? Da felicidade, os momentos prazerosos, os momentos de satisfação para descarregar a consciência pesada das práticas pecaminosas. Então, o holismo apresenta uma alternativa. Você não precisa andar carregado com a mochila nas costas. Você tem a solução nas tuas mãos. Você tem que esquecer pastor, esquecer igreja, esquecer cristianismo, isso é tudo fundamentalista. Você tem que buscar um Deus liberal, um Deus que cuida de você, um Deus que não fica te apontando o dedo, te restringindo, te bitolando, te espremendo, te apertando, te enquadrando toda hora, te aprumando toda hora. Não, você é livre, você é um ser livre como a natureza. Vamos ao ponto 2, a hora corre depressa. Um Salvador pessoal. Como foi mostrado, não há um Deus, nem tampouco um Salvador pessoal na nova espiritualidade holística. O homem é seu próprio Deus. Ao ignorar a existência do pecado e, consequentemente, a punição eterna, não vem na necessidade de um Salvador. Para que Salvador se não tem pecado? Para que Salvador se não há punição eterna? Se não há castigo? Que o Deus que eles criaram é um Deus amoroso, um Deus que só sabe dar docinho, docinho. Eu acho que os credores, os seguidores desse Deus devem ser todos eles diabéticos, porque só vivem de doce. Cristo é descartado
E ainda ao entrarem em contato com espíritos enganadores, que pensam ser forças cósmicas, entidades espirituais impessoais, sentem-se confortáveis nessa modalidade religiosa. Um engano que será fatal se não vierem ao arrependimento pela fé. Por quê, irmãos? Porque o fim de tudo isso será a eternidade sem Deus. Conclusão. Vimos que a nossa espiritualidade, a nova espiritualidade, ou espiritualidade holística, é uma forma de expressão do panteísmo. Assim, nessa forma de expressão religiosa, é possível entrar em contato com as forças da natureza, com as energias cósmicas do universo, conhecê-las e até mesmo domesticá-las. Contudo, Cristo, a revelação máxima de Deus, não faz parte dessa nova espiritualidade. Ao negar Cristo, a espiritualidade holística rejeita a centralidade da fé cristã. Essa espiritualidade pagã promove o falso culto e, portanto, a falsa adoração. Essa nova modalidade religiosa não prega o arrependimento, a fé, nem tampouco a conversão a Deus. Deve, portanto, ser rejeitada. Estejamos atentos para essas falsas espiritualidades que seduzem os incautos e aprisionam as vidas de quem não conhece Jesus e o Senhor Jesus. Felizmente, muitos estão dentro das igrejas sem conhecer Jesus. Porque não te garante nada você estar dentro da igreja se você não conhecer Jesus. Lembre-se que Bíblia não é para enfeite de móvel. Aqui tem uma. Não é para enfeite. Bíblia não é decoração. Bíblia não é para ser pegada quando você vai para a igreja. E tem uns agora com a modernidade, não sei se aí no Japão tem, mas aqui no Brasil tem bastante gente que agora leva celular com a Bíblia, né, o tablet. Não estou dizendo que isso é pecado, né? Não estou dizendo que é pecado nem errado, estou dizendo que é uma nova forma de não carregar Bíblia. A psicologia da aprendizagem diz que quanto mais você tocar no papel, quanto mais você manusear, mais contato você tiver, mais você vai reter o que você está estudando. Nós tivemos uma prova do semestre da faculdade ontem e eu sempre falo para minha esposa, eu imprimo todas as matérias, perguntas, tudo que vai fazer para estudar e tocar e manusear e escrever, para reter, porque você retém muito mais. São formas que o diabo tem encontrado, as pessoas passam horas e horas no eletrônico e deixam de absorver aquilo que é orgânico. Então, lembre-se disso, irmão. A Bíblia, ela era, ela é e sempre será o guia, aleluia, bússola, modernamente, o GPS do crente. Eu não sei se os irmãos escrevendo ou falando para o Google, coloca lá tal coisa e ele acha para você pesquisa. Assim é a Bíblia, irmão. O que você quiser saber do céu, do inferno, da eternidade, da alma, qualquer curiosidade acerca do que vem depois, a Bíblia tem a resposta. glória a Deus. O Google do crente é a Bíblia. Glória a Deus. O crente deve ter intimidade com a Bíblia para não ser enganado por essas falsas espiritualidades. 59 minutos de aula, pastor. Tem 1 minuto para responder perguntas. Amém. Pastor, o senhor estava falando a respeito de muita gente que vai na igreja para encontrar a felicidade e se sentir bem, né? Aqui tem muita gente assim, nesse Japão, sabe? E se eles não se sentem felizes na igreja ou não encontram aquilo que eles estão buscando, sabe de quem é a culpa, pastor? Da igreja e do pastor. Primordialmente do pastor. Não é só do pastor. O primeiro é o pastor. E depois a igreja. Primordialmente, né? É o pastor.
É porque esses crentes são os crentes que gostam de docinho na boca, né? Eles não estão preparados para ouvir a verdade, porque no fundo, o coração deles está entregue ao pecado. Então, quando a verdade vem e confronta, que a palavra de Deus confronta, eles se ofendem. Por isso que Paulo disse lá em Atos 20, 27, ele nunca deixou de anunciar todo o conselho de Deus. Em outra tradução, está escrito que ele nunca se desviou ou se esquivou de anunciar todo o conselho de Deus. Então, tem pastor que se esquiva de falar certas coisas para que as pessoas fiquem ali, né? Independente se a pessoa está vivendo uma vida toda torta, de pecado, né? Infelizmente é assim. Eu creio que no Brasil não é diferente, né? Sim. Infelizmente, essa é a verdade, pastor. Alguém quer perguntar alguma coisa, irmãos? Aproveitem. Se ninguém tem nada para perguntar, é porque todo mundo sabe, pastor. Tem duas coisas, ou sabem tudo ou não sabem nada. Ou não sabe nada, né? Mas outra esclarecimento que eu quero trazer aqui é a respeito que lá está hinduísmo, budismo e taoísmo, né? Mas Isso. o que mais prejudica aqui o Japão é o shintoísmo, nessa área que o senhor ministrou para nós, porque no Shinto tudo é Deus. Tudo Claro. é Deus. Tudo. Claro. A montanha, né? As árvores, as águas, os animais, tudo é Deus. Por isso que foi amontoando e tem aqui 8 milhões de deuses. Mas o lugar pior de tudo, pastor, Sim. é o Nepal. Eu estive lá. Aham. O Nepal tem 330 ou 320 milhões de deuses. Meu Eles Deus. importaram todos os deuses da Índia, que são 300, e criaram mais 20 milhões. Juntaram para eles. Juntaram mais um deles lá. Aí Mas você imagina o nível que o ser humano chega, né? eu vi coisa bárbara lá, sabe? Eles convivem Sim. no meio da imundície dos ratos, dos animais, Meu, e não pode matar um rato, porque pode ser a vovó que está ali, né? Que morreu meu. e Sim. reencarnou, né? Meu. O rato acaba sendo um deus, um macaco e tudo mais, né? Mas aqui no Japão não é diferente, não. Uhum. Só Deus para nos guardar, pastor. E isso é Que o Senhor nos introduzido nas guarde. escolas, viu? Foi o que eu falei, né, pastor? Isso tá dentro das escolas, porque trabalhar na mente de uma criança pequena que está sendo É mais desenvolvida fácil. é mais fácil. Quando ele crescer, ele já vai estar a sua mente formatada para isso. É como os muçulmanos fazem com seus filhos, né? Eles discipulam e depois ninguém consegue tirar da cabeça deles, só Jesus mesmo, para salvar um É, muçulmano. é. Mas é isso.